A perícia médica está entrando em uma nova era, impulsionada pela rápida evolução da inteligência artificial e pela digitalização crescente dos processos judiciais. Embora muitas ferramentas já auxiliem o perito na organização de documentos, análise de informações e elaboração de laudos, o futuro promete transformações ainda mais profundas, capazes de alterar a forma como o trabalho pericial é planejado, executado e validado. A inteligência artificial tende a se tornar um elemento estruturante da perícia judicial, oferecendo precisão, rastreabilidade e agilidade inéditas. Nos próximos anos, veremos a consolidação dos modelos de linguagem avançados como assistentes técnicos especializados, treinados exclusivamente com base em literatura médica, jurisprudência e normas periciais brasileiras. Esses sistemas serão capazes de oferecer suporte em tempo real ao perito, identificando lacunas em prontuários, apontando inconsistências e sugerindo hipóteses diferenciais com base em evidências. Mais do que gerar textos, atuarão como uma camada cognitiva interligada ao fluxo de trabalho pericial. A integração com bancos de dados judiciais e médicos permitirá análises comparativas entre casos, aumentando a uniformidade e diminuindo a variabilidade entre laudos. Outra tendência forte é o uso de modelos de inteligência artificial multimodais, capazes de analisar simultaneamente textos, imagens, vídeos e áudios. Em um futuro próximo, peritos poderão utilizar sistemas que interpretam exames de imagem, analisam trechos de audiências gravadas, extraem informações de documentos fotográficos e ainda cruzam tudo isso com informações clínicas. Isso permitirá reconstruções detalhadas de eventos, como acidentes de trabalho, sequelas funcionais e evolução de patologias. Softwares periciais com visão computacional avançada serão capazes de identificar alterações posturais, limitações de movimento ou inconsistências entre queixas e observações objetivas. No horizonte de médio prazo, espera-se o surgimento de perfis digitais de pacientes para fins periciais, construídos automaticamente a partir de múltiplas fontes, prontuários eletrônicos, exames, registros de tratamento, dados funcionais e histórico de afastamentos. Esses gemelos digitais, ou digital twins, poderão simular cenários evolutivos da doença, prever incapacidade futura e auxiliar em decisões sobre nexo causal e prognóstico laboral. Embora ainda não existam para uso jurídico, tecnologias semelhantes já são exploradas em engenharia, cardiologia e medicina personalizada, o que sugere sua inevitável chegada à área pericial. Outra tecnologia com grande potencial é a perícia médica assistida por realidade aumentada e sensores avançados, especialmente em avaliações presenciais. Óculos inteligentes com inteligência artificial embarcada poderão identificar padrões de movimento, estimar força muscular, medir amplitude articular em tempo real e registrar achados periciais com precisão milimétrica. Esses recursos poderão gerar mapas corporais tridimensionais, agregando objetividade às medições funcionais e reduzindo divergências entre peritos e assistentes técnicos. Além disso, a inteligência artificial viabilizará sistemas de auditoria pericial automatizada, capazes de verificar a consistência interna de laudos, a coerência entre conclusões e achados clínicos e a conformidade com normas legais e médicas. Esse nível de auditoria detalhada permitirá maior padronização e transparência, fortalecendo a credibilidade da perícia. A revisão automatizada também poderá identificar vieses cognitivos como excesso de confiança, influência de narrativas ou omissões involuntárias. No campo judicial, veremos o avanço dos ambientes processuais inteligentes, onde a inteligência artificial atuará como mediadora entre o perito, o juiz e as partes. Assistentes virtuais poderão organizar automaticamente os autos, identificar documentos relevantes para cada quesito e solicitar informações adicionais às partes quando necessário. A comunicação institucional será mais fluida, reduzindo retrabalhos e aumentando a eficiência. Em um futuro mais distante, mas tecnologicamente plausível, a perícia médica poderá contar com modelos preditivos de incapacidade laboral baseados em grandes bases populacionais, capazes de estimar probabilidade de sequelas, duração média de convalescência e risco de recorrência, considerando variáveis clínicas, ambientais e ocupacionais. Esses modelos, se validados e regulados adequadamente, poderão apoiar decisões judiciais mais rápidas e fundamentadas. Mesmo tecnologias ainda inexistentes podem se tornar realidade, como sistemas de raciocínio causal artificial, capazes de analisar cadeias complexas de eventos e estabelecer relações causais com alto grau de probabilidade.
Isso seria revolucionário na avaliação de nexo, especialmente em casos multifatoriais envolvendo ergonomia, transtornos mentais e doenças ocupacionais crônicas. No entanto, esse avanço exige regulamentação rígida, ética sólida e supervisão humana permanente. O perito do futuro não será substituído pela inteligência artificial, mas ampliado por ela. A tecnologia assumirá atividades mecânicas repetitivas e analíticas, enquanto o médico permanecerá responsável pelo julgamento clínico, interpretação contextual e sensibilidade humana, elementos que nenhuma máquina pode replicar integralmente. O futuro da perícia médica, portanto, será marcado por um equilíbrio entre automação inteligente e expertise humana. À medida que novas tecnologias emergem, o papel do perito tende a se tornar mais estratégico, mais cognitivo e mais centrado em decisões complexas. A inteligência artificial não elimina o perito, ela redefine sua função e potencializa sua capacidade de entregar avaliações mais objetivas, rápidas e robustas. O profissional que dominar essas ferramentas não apenas acompanhará a evolução do sistema judicial, mas se tornará protagonista de uma nova fase da medicina pericial. Se a sua rotina envolve a complexa tarefa de emitir laudos periciais, você precisa assistir a isto. Sabemos que a busca pela excelência em cada avaliação é uma jornada árdua e muitas vezes solitária. A pressão por precisão, a complexidade dos casos e o volume crescente de informações podem transformar o que deveria ser um processo analítico em uma busca interminável por clareza e consistência. O peso da responsabilidade em cada laudo é imenso, impactando diretamente a vida das pessoas e o desfecho de processos judiciais e administrativos. É um trabalho que exige não apenas conhecimento técnico profundo, mas também uma capacidade sobre-humana de conectar pontos dispersos em centenas de páginas de prontuários, exames e relatos. Agora, imagine se essa jornada pudesse ser compartilhada. Eu aposto que você não sabia que a inteligência artificial pode transcender o papel de uma simples ferramenta para se tornar um verdadeiro colega de equipe do seu time de perícia. Não estamos falando de uma tecnologia genérica, mas de um sistema especialista, meticulosamente treinado com o que há de mais rigoroso e relevante, a mais atual literatura médica e a jurisprudência consolidada dos tribunais. Essa base de conhecimento específica garante que cada insight gerado pela IA seja contextualizado, relevante e alinhado com as melhores práticas e exigências legais. Veja como essa parceria pragmática muda tudo. A IA deixa de ser um software passivo e se torna um parceiro de trabalho ativo e vigilante. Sua primeira missão é organizar o caos. Ela realiza uma triagem inteligente de toda a documentação, sinalizando lacunas cruciais em prontuários que poderiam passar despercebidas ao olho humano fatigado. Mais do que isso, a IA atua como um segundo par de olhos analíticos, identificando inconsistências sutis entre anotações clínicas, resultados de exames e o histórico do periciado. Ela pode, por exemplo, cruzar a data de um exame de imagem com a descrição de um sintoma e apontar uma discrepância temporal. Com base em evidências processadas em tempo real, a IA é capaz de sugerir hipóteses diferenciais, apresentando-as não como uma conclusão, mas como linhas de investigação fundamentadas, cada uma acompanhada dos trechos de documentos que a suportam. Isso enriquece a análise do perito, oferecendo novas perspectivas e garantindo que nenhuma possibilidade relevante seja ignorada. A capacidade da IA moderna vai além do texto. Modelos multimodais avançados são treinados para analisar e interpretar uma vasta gama de dados não estruturados. Eles vão processar imagens de exames radiológicos, vídeos de avaliações de movimento e até mesmo áudios de depoimentos. Essa capacidade permite, por exemplo, reconstruir a cinemática de acidentes com uma precisão impressionante, correlacionando danos veiculares com padrões de lesões. Permite também mapear perdas funcionais de forma objetiva, analisando a amplitude de movimento em um vídeo e quantificando o déficit.
Ao comparar o caso atual com enormes bancos de dados anonimizados, a IA pode identificar padrões e correlações que seriam impossíveis de detectar manualmente, fornecendo um contexto estatístico poderoso para a avaliação individual. Olhando para o futuro, a perícia médica se beneficiará de tecnologias como os gêmeos digitais. Imagine criar um modelo virtual dinâmico do indivíduo, baseado em seus dados clínicos e de imagem. Esses gêmeos digitais simularão a evolução de doenças crônicas ou a recuperação de lesões ao longo do tempo. Eles ajudarão a prever com maior acurácia a probabilidade de futuras incapacidades, permitindo que o laudo pericial não apenas descreva o estado presente, mas também ofereça um prognóstico fundamentado e quantificável sobre a capacidade laboral futura. A tecnologia também estará presente no local da perícia. A realidade aumentada, por meio de óculos inteligentes, permitirá ao perito visualizar dados e sobrepor medições diretamente no corpo do examinado, enquanto sensores inteligentes registrarão medidas de força e amplitude com precisão milimétrica. Cada dado coletado é automaticamente registrado com data, hora e identificação, criando uma cadeia de custódia digital inviolável que fortalece a integridade e a defensibilidade do laudo. Antes da finalização, a IA realiza uma última e crucial tarefa: a auditoria. Auditorias automatizadas verificarão a consistência interna do laudo, garantindo que as conclusões estejam solidamente amparadas pelas evidências apresentadas. Mais importante, esses sistemas podem ser programados para expor potenciais vieses cognitivos, como o viés de confirmação, ao destacar evidências que contradizem a conclusão preliminar. Isso não questiona o julgamento do perito, mas o fortalece, forçando uma reflexão crítica e aumentando a confiança e a reprodutibilidade do resultado final. É fundamental ressaltar que, em todo esse processo, a regulamentação e a supervisão humana continuam sendo inegociáveis. A conformidade com leis de privacidade de dados, como a LGPD, é a base de qualquer sistema. A tecnologia deve ser transparente e suas conclusões explicáveis. A decisão final, a assinatura no laudo, o julgamento de valor e a responsabilidade profissional permanecem, e sempre permanecerão, com o perito. A IA não é uma caixa preta que dita resultados. Ela é um microscópio, um compasso, um assistente incansável que organiza, analisa e ilumina. A IA amplifica a expertise, a inteligência e a autoridade do perito. Ela não o substitui. Ela liberta o profissional para focar no que realmente importa: o julgamento clínico e a análise crítica. Para fechar, conheça o livro Inteligência Artificial na Perícia Médica, um guia prático para médicos peritos, do autor Guilherme Camara. Esse autor tem ampla experiência em aplicar tecnologias nas atividades da medicina. Esse livro é abrangente, didático e vai trazer ferramentais úteis para você aplicar no seu dia a dia. Aprenda a aplicar IA com ética, precisão e eficiência no dia a dia pericial. Garanta seu exemplar e eleve a qualidade dos seus laudos. Entre em contato em nosso site, acompanhe o nosso perfil no Instagram, Camara Pericias, para mais informações sobre IA aplicada à perícia judicial.